Olá, é um privilégio tê-lo aqui hoje. Sabemos que sua experiência foi marcante, mas diga-me, como é possível ver com tanta clareza algo tão grandioso quanto os 6 eventos que transformarão o mundo em 2025? Você acha que o público está pronto para ouvir essas revelações? Jesus me mostrou o que está por vir e percebi que é algo que todos precisam saber, antes que seja tarde demais. Eles precisam saber. Olá, meu nome é Julia Simmons. Sou assistente social e tenho 50 anos. Hoje, quero compartilhar algo que mudou minha vida para sempre. Meu testemunho de uma experiência de quase morte. Foi um evento que não apenas marcou minha existência, mas também abriu meus olhos para profundas realidades espirituais. Nesse momento único, Jesus me mostrou 6 eventos chocantes que ocorrerão em 2025. E eu acredito que o que vou compartilhar pode oferecer uma nova compreensão à sua jornada espiritual. Tudo começou no dia 20 de março de 2021. Lembro-me como se fosse ontem. Naquele dia, eu desmaiei repentinamente no trabalho. Meu coração parou devido a anos de estresse acumulado e problemas de saúde que eu havia ignorado por muito tempo. Eu priorizava o trabalho, a correria do dia a dia e as necessidades dos outros. Nunca percebi o quanto estava negligenciando minha própria saúde. O que aconteceu em seguida foi ao mesmo tempo assustador e transformador. A última coisa que lembro é o som abafado dos meus colegas chamando por ajuda, a angústia em seus olhos, a agitação ao meu redor e então o silêncio, uma escuridão total. Mas o silêncio não durou muito. Quando abri os olhos, se é que posso dizer isso, percebi algo extraordinário. Eu estava fora do meu corpo. Sim, era como se eu estivesse flutuando, observando tudo de cima. Eu podia ver a equipe médica tentando me reanimar, agindo com urgência. Mas tudo isso parecia distante, quase sem importância. Não havia medo nem pânico. Ao contrário, fui tomada por uma paz tão profunda, tão intensa, que ainda me faltam palavras para descrevê-la. Foi nesse momento que eu percebi que havia ultrapassado um limite. Eu não estava mais conectada ao mundo que conhecia. Algo dentro de mim sabia que eu não estava mais viva. Mas, estranhamente, isso não causou sofrimento. Em vez disso, fui envolvida por um amor indescritível. Um amor que parecia abraçar cada parte do meu ser. Não era como nada do que eu havia sentido antes. Era maior, mais completo. E então, ele apareceu. Jesus, eu nunca tinha imaginado que ele se manifestaria dessa maneira. Ele não era apenas uma figura distante das histórias que eu conhecia. Ele estava ali, real, diante de mim. Sua presença irradiava uma luz viva. Não era uma luz ofuscante, mas sim acolhedora, reconfortante. Era como um abraço caloroso em um dia frio. Seus olhos, seus olhos. Era como se ele pudesse ver tudo o que eu havia vivido. Cada dor, cada erro, cada arrependimento. Mas, ao mesmo tempo, havia em seu olhar uma compaixão tão profunda. Um amor tão puro que parecia tocar as partes mais escondidas da minha alma. Julia, ele disse com uma voz suave, mas ao mesmo tempo cheia de autoridade. Você ainda não terminou. Eu tenho algo a te mostrar. Essas palavras me tocaram de uma forma que eu não consigo explicar. Era como se ele falasse diretamente ao meu coração. Antes que eu pudesse reagir, tudo ao meu redor começou a mudar. A serenidade deu lugar a algo totalmente diferente. De repente, nos encontrávamos em um lugar que eu só posso descrever como um anfiteatro de luz. Era vasto, maior do que a minha mente podia compreender, e aquela luz parecia ter vida própria, pulsando de energia, como se me envolvesse em uma dança silenciosa. Eu olhei para Jesus, tentando entender o que estava acontecendo. Seu rosto exibia uma expressão de expectativa, como se estivesse prestes a revelar algo de imensa importância. Meu coração, ou o que eu sentia naquele estado, estava cheio de uma combinação de reverência e antecipação. Eu sabia, no fundo do meu ser, que algo extraordinário seria revelado. E naquele momento, eu estava totalmente pronta para receber o que estava por vir.
Vou te mostrar os eventos que virão ao mundo em 2025. Ele me disse com uma serenidade que trazia uma autoridade indiscutível. Você faz parte de algo muito maior. Julia, quero que você veja o que está prestes a acontecer. Essas palavras penetraram profundamente em mim. Antes que eu pudesse responder, ele acrescentou: primeiro, vou te mostrar a grande mentira. Nesse momento, algo mudou. Era como se a atmosfera ao nosso redor estivesse impregnada por uma sensação de agitação que eu não podia ignorar. O ambiente ficou denso, quase sufocante, e era como se o próprio espaço se dobrasse e se transformasse. Eu sabia que algo crucial estava prestes a acontecer. A primeira cena que ele me mostrou foi um retrato aterrorizante da mentira que havia invadido o mundo. Eu vi como falsos ensinamentos, mentiras e distrações sutis haviam se infiltrado em todos os aspectos da sociedade, até mesmo dentro das igrejas. Não era algo distante, mas algo presente, em toda a parte. Pessoas comuns de todas as partes do mundo eram atraídas por promessas de paz, por uma falsa iluminação, por uma unidade que parecia tão bonita, mas que as afastava da verdade de Jesus Cristo. O mais aterrador era o poder crescente dessas mentiras. Elas não estavam apenas presentes, estavam ganhando força e se espalhando, convencendo milhões, talvez bilhões de pessoas de que estavam no caminho certo, mas, na realidade, estavam mergulhadas na escuridão. Muitos serão enganados nos últimos dias, me disse Jesus com uma expressão que misturava tristeza e firmeza. No começo será sutil, quase imperceptível, mas isso se intensificará. Aqueles que não estiverem enraizados na minha palavra serão consumidos. Eu vi cenas que me perturbavam profundamente. Pessoas aceitando filosofias da nova era, acreditando que todos os caminhos levam a Deus. Eu vi movimentos espirituais exaltando o autoaperfeiçoamento e o humanismo como substitutos para as verdades divinas reveladas nas Escrituras. Era como se um denso nevoeiro de confusão houvesse caído sobre a humanidade. Quanto mais as pessoas buscavam respostas, mais se afastavam da verdadeira luz. Quando parecia que eu não conseguiria suportar mais aquilo, Jesus me disse suavemente: olhe, e então tudo mudou. Em um piscar de olhos, a escuridão foi substituída por uma luz tão intensa que era impossível não ficar abalado com sua presença. Essa luz não iluminava apenas. Parecia ter vida própria, preenchendo tudo ao seu redor. A cena era de uma beleza tão extraordinária que qualquer vestígio de escuridão parecia insignificante. Foi então que vi algo surpreendente. Dessa luz, pessoas começaram a se levantar. Eram um remanescente. Aqueles que permaneciam firmes na verdade de Cristo. Estavam prestes a viver uma manifestação do Espírito Santo tão poderosa que iria mudar tudo. Era o grande avivamento. Quando as trevas aumentam, minha luz brilha ainda mais forte, disse Jesus, com uma firmeza que enchia meu coração de esperança. A primeira cena desse avivamento se desenrolava em um escritório moderno, no Vale do Silício. Eu vi um jovem engenheiro de software, cercado por telas e códigos complexos. Ele parecia absorvido em seu trabalho, até que parou de repente, seus dedos suspensos sobre o teclado. Lágrimas começaram a escorregar pelo seu rosto. Ele não sabia o que estava acontecendo, mas naquele momento ele sentiu. Ele simplesmente compreendeu. Ele sabia no fundo de sua alma que aquilo a que dedicava tanto da sua vida, uma inteligência artificial projetada para substituir a espiritualidade humana, estava profundamente errada. E ali, em seu escritório moderno, cercado por computadores e telas, ele não pôde conter o peso do que sentia. Com lágrimas nos olhos, ele caiu de joelhos, sem se importar com sua carreira, sem pensar na reputação que havia construído, ou no que os outros poderiam dizer. Ele começou a louvar a Jesus de todo o coração. Enquanto eu observava essa cena, Jesus se virou para mim. Seus olhos, sempre cheios de significado, transmitiam algo a mais. Então, a cena mudou novamente. E ele falou com clareza: olhe agora, eu me encontrava em um auditório universitário. Na frente, uma professora, conhecida por suas posições ateístas,
estava fazendo um discurso. Ela criticava violentamente as crenças religiosas, ridicularizava a ideia de Deus e ria de quem ousasse acreditar. Mas então, algo inesperado aconteceu. No meio de uma frase, ela parou. Seus movimentos diminuíram, suas mãos começaram a tremer, e um brilho de surpresa iluminou seus olhos. A sala ficou mergulhada em um silêncio absoluto, enquanto ela segurava firmemente o púlpito, como se buscasse apoio. Então, ela disse algo que ninguém esperava ouvir. Eu estava errada. Sua voz tremia, cheia de emoção. Acabei de encontrar Jesus Cristo e tudo o que ensinei sobre a religião sendo uma ilusão. Eu era a que estava na ilusão. Meu coração pareceu parar ao testemunhar isso. Não era apenas ali. Ao redor do mundo, pessoas de diferentes origens e estilos de vida estavam vivendo esse despertar. Ateus, agnósticos, pessoas que jamais haviam considerado a possibilidade de Jesus agora o encontravam de uma forma tão real que era impossível negar. Eu vi uma mesquita no Oriente Médio onde centenas de muçulmanos relataram visões de Jesus. Eu vi prisioneiros endurecidos, homens e mulheres que cometeram os piores crimes se arrependendo, tocados pelo Cristo vivo. Na indústria do entretenimento, executivos começaram a abandonar projetos que ridicularizavam a fé. Funcionários do governo buscavam publicamente a sabedoria de Deus. Nos hospitais, médicos e enfermeiros testemunhavam curas milagrosas, eventos que desafiavam toda a lógica ou explicação médica. Mas essa onda de luz veio com um preço. Jesus olhou para mim novamente, e sua expressão se tornou séria. Veja, o que vi a seguir quebrou meu coração. Os crentes enfrentavam perseguições como nunca antes. Famílias estavam sendo separadas, crianças deserdadas por escolherem a fé. Casamentos estavam sendo dissolvidos, pessoas perdiam seus empregos e estudantes eram expulsos de suas escolas. O mundo estava em um estado de intensa turbulência, e a linha entre a luz e as trevas estava claramente definida. Não haverá mais espaço para uma fé morna, explicou Jesus. O momento das escolhas chegou. Cada pessoa terá que escolher de que lado está. Mesmo em meio ao caos, vi algo belo. Este despertar transcendia todas as divisões humanas. Não importava a idade, a cultura, a classe social ou o nível de educação, todos eram tocados por essa experiência divina. Eu vi jovens e velhos, ricos e pobres, transformados por este encontro com Cristo. Não era uma unidade superficial, era uma verdadeira conexão nascida do Espírito Santo. Quando há humildade, disse Jesus com firmeza, meu espírito age com um poder ainda maior. Eu vi crianças e adolescentes se levantando como testemunhas poderosas de Cristo. Eles falavam e agiam com uma autoridade espiritual que desafiava a oposição. No entanto, eu vi os desafios que eles enfrentariam: perseguições na escola, julgamentos nas redes sociais e até mesmo rejeições dentro de suas próprias famílias. Então, Jesus começou a me falar novamente. A voz de Jesus estava cheia de compaixão, mas também de firmeza. Os jovens que permanecerem fiéis durante essa época receberão uma graça especial, disse ele com um tom que parecia acariciar a alma. Eles enfrentarão desafios únicos, mas caminharão com uma autoridade que ninguém mais terá. De repente, a cena mudou. Agora, eu via reuniões de igrejas subterrâneas em lugares onde a perseguição era mais brutal. Os crentes se reuniam ali em segredo, arriscando frequentemente suas vidas apenas para adorar. Mas o que mais me impressionou foi a expressão deles. Seus rostos não mostravam medo, mas uma alegria intensa, quase sobrenatural. Não era uma alegria comum. Era algo profundo, como se tivessem encontrado uma fonte de força que o mundo nunca poderia oferecer. Então, eu compreendi. Eles haviam encontrado algo muito maior do que conforto ou segurança. Eles tinham experimentado a presença de Jesus de uma maneira tão real que nada neste mundo poderia substituí-la. A perseguição purifica minha igreja, disse Jesus com uma voz firme, mas cheia de propósito. O que o inimigo entende como mal, eu uso para uma glória maior. Enquanto Jesus falava,
uma outra visão tomou forma. Eu vi como esse avivamento transformava cada área da sociedade. Nos negócios, empreendedores cristãos criavam novas plataformas, promovendo comunidades verdadeiras onde as pessoas se conectavam de forma autêntica. No setor de tecnologia, programadores recém-convertidos desenvolviam ferramentas que aproximavam as pessoas na fé, em vez de afastá-las. Artistas e músicos começaram a criar obras que não apenas refletiam seu talento, mas também traziam a presença de Deus. A indústria do entretenimento começou a mudar, com roteiros e produções que exaltavam valores divinos em vez de zombar deles. Na educação, os jovens lideravam movimentos de oração que se espalhavam como fogo. As escolas, antes frias e rígidas, tornaram-se agora espaços onde a fé florescia. Os professores, anteriormente contidos pelo medo ou por políticas restritivas, começaram a compartilhar sua fé abertamente, com uma coragem renovada. Era evidente que esse avivamento nada tinha a ver com a construção de igrejas maiores ou a criação de ícones da fé. Não se tratava de holofotes. Era um movimento caracterizado por humildade, contrição e unidade, que apenas o Espírito Santo poderia trazer. A verdadeira unidade, diz Jesus olhando-me nos olhos, não é a falsa unidade que os enganadores oferecem. É a unidade do meu espírito, nascida da verdade. Mas a visão não parou por aí. Jesus revelou então algo ainda mais profundo. Agora, vou te mostrar o terceiro evento, o grande choque. A atmosfera ao meu redor tornou-se densa, quase sufocante. Eu podia sentir o chão tremendo sob meus pés. Não era um terremoto físico, mas um tremor espiritual. Algo tão intenso que parecia que o próprio mundo estava sendo reconfigurado. Eu vi nações inteiras começando a desmoronar. A instabilidade política, as crises financeiras e os desastres naturais sucediam-se em ondas, uma após a outra. Era como se a fundação do mundo estivesse sendo arrancada, mas não era apenas externo. Eu vi algo muito mais profundo. Era um choque espiritual. Os valores, as prioridades e a confiança do mundo em seus sistemas estavam sendo testados. Eu vi governos tomando decisões que prometiam soluções rápidas e uma paz superficial, mas que, na realidade, traziam caos e divisão. O abismo entre os ricos e os pobres continuava a se aprofundar de maneira assustadora. Havia uma inquietação mundial, uma sensação de que algo estava errado, mesmo quando os líderes mundiais insistiam que tudo estava sob controle. Então, o choque tornou-se pessoal. Vi famílias se dividindo por causa de conflitos de valores, crenças opostas e a incapacidade de compreender a verdade. Comunidades que antes eram unidas agora se viam em oposição, não apenas umas às outras, mas também contra as instituições em que haviam acreditado. O que mais me impactou foi perceber que esse choque não se limitaria apenas àqueles que não conheciam Jesus. Até mesmo os crentes estariam envolvidos nesse tremor. Jesus falou com clareza durante essa visão, e suas palavras eram tão claras quanto firmes. O mundo está prestes a passar por um choque espiritual que testará os corações de cada pessoa. Aqueles que construíram suas vidas sobre outra coisa que não seja eu sentirão a instabilidade como nunca. Antes, era como se o ar ao meu redor estivesse carregado de tensão. Vi essa tensão se refletir nos rostos e nos corações das pessoas. Muitos corriam desesperadamente em busca de respostas, agarrando-se a tudo o que podiam encontrar para tentar se estabilizar, mas era inútil. Quanto mais tentavam segurar algo, mais percebiam que tudo lhes escapava, como areia entre os dedos. Vi famílias entrarem em discussões acaloradas, igrejas se dividirem e pessoas questionarem os próprios fundamentos de sua fé. Foi um espetáculo doloroso de se observar. Haverá uma grande mentira durante esse período. Continuou Jesus com a gravidade de quem sabia exatamente o que estava por vir. Muitos serão atraídos por promessas de segurança e conforto, mas essas promessas serão falsas. Apenas aqueles que buscarem a verdade em mim permanecerão firmes.
Vi pessoas tentando desesperadamente dar sentido ao caos. Alguns se voltavam para falsas filosofias, enquanto outros depositavam toda a sua confiança em sua própria compreensão do mundo. No meio de tudo isso, muitos perderam a fé, incapazes de reconciliar o sofrimento que viam com sua visão de um Deus amoroso. A pressão era esmagadora. Eu podia sentir isso ao observar, e quebrou muitas pessoas. Mas mesmo em meio a tanta escuridão, havia luz. Quando o choque atingiu seu auge, algo novo começou a emergir. Vi um movimento nascer, não baseado na força, mas no coração. Era um grupo de pessoas que se recusava a ser abalado pelo caos ao seu redor. Elas haviam construído suas vidas sobre algo sólido, o fundamento de Cristo. Essas pessoas não se deixavam enfraquecer pelo choque. Na verdade, eram fortalecidas. Suas raízes eram profundas e, embora enfrentassem provações, permaneciam inabaláveis. Jesus olhou para mim enquanto a visão do grande choque desaparecia, e seus olhos transmitiam ao mesmo tempo uma grande gravidade e esperança. É no choque que meu povo é refinado, disse ele, com uma sabedoria que ultrapassava todas as dúvidas. Eles resistem, e sua resistência será como uma luz brilhante nas trevas. Então, Jesus me mostrou o quarto evento que ocorrerá em 2025. A grande colheita. Repentinamente fui transportado para um vasto campo dourado que parecia não ter fim. O campo estava cheio de grãos maduros, prontos para serem colhidos. A visão era de uma beleza extraordinária, mas ao mesmo tempo havia algo urgente no ar, como se o tempo fosse essencial. Jesus estava ao meu lado, observando o campo com olhos cheios de amor e desejo. A colheita está pronta, disse ele com uma intensidade que parecia preencher todo o espaço, mas os trabalhadores são poucos. Enquanto falava, comecei a ver pessoas vindo de todos os lugares, homens e mulheres de todas as idades, culturas e nações. Não eram os poderosos nem os influentes, pelo contrário, eram pessoas comuns, os humildes, aqueles que permaneceram fiéis apesar de todas as dificuldades que enfrentaram. São eles que se levantarão para colher a colheita. Mas a colheita não consistia apenas em almas salvas, embora isso fosse essencial. Era algo muito maior. Um movimento global de avivamento espiritual, um despertar que se espalharia como fogo, alcançando até os cantos mais remotos da terra. Era um chamado divino a algo que transcende tudo o que já vimos. Vi missionários atravessando fronteiras, entrando em países onde o cristianismo era proibido, levando o evangelho a pessoas que nunca tinham ouvido falar de Jesus. Era como se essas pessoas estivessem aguardando esse momento por toda a vida. Sua reação era de uma alegria pura, um brilho em seus olhos transbordando uma emoção indescritível. Eles finalmente haviam encontrado o que seus corações tanto desejavam. É a grande colheita, disse Jesus com uma voz cheia de esperança. Haverá um tempo de despertar, antes do fim, um tempo em que milhões, talvez até bilhões, conhecerão a verdade do meu amor. Mas a colheita virá com desafios. Eu vi igrejas corajosas se erguerem para liderar essa grande missão, mas também vi perseguições ferozes surgirem de todos os lados. Os governos tentariam reprimir a liberdade religiosa de maneira agressiva, pregadores do evangelho seriam aprisionados, encarcerados e até executados por causa de sua fé. No entanto, mesmo diante dessa oposição, o evangelho não poderia ser contido. Ele se espalhava com uma força irresistível, como um fogo que nenhuma barreira poderia deter. A grande colheita será um tempo de grande alegria, continuou Jesus, mas também será um tempo de grandes dificuldades. Aqueles que forem fiéis perseverarão e serão recompensados. De repente, a cena mudou novamente. Jesus me mostrou o quinto evento, a grande separação. Era como se eu visse o trigo sendo separado do joio por um fogo purificador. Era um processo doloroso, mas essencial. Começava com um grande choque e prosseguia com a grande colheita. À medida que as pessoas ouviam o evangelho, eram confrontadas com uma escolha difícil: permanecer firmes ou se afastar. A grande separação era um teste.
um momento de revelação onde os verdadeiros discípulos de Cristo seriam distinguidos. Eu vi pessoas que, anteriormente, faziam parte da igreja e professavam sua fé em Cristo, mas que caíam, eram levadas por os ventos da desorientação. Seus corações estavam endurecidos pelas pressões e tentações do mundo. Algumas se voltavam para falsas ideologias, outras para a adoração do ego, e muitas abandonavam, afundando em um vácuo de desespero. O processo de separação era intenso, doloroso e desafiador, mas totalmente necessário. A separação revelará aqueles que verdadeiramente me seguiram, aqueles que permaneceram fiéis até o fim. Mas nem tudo era triste. Eu também vi aqueles que permaneceram fiéis sendo refinados pelo fogo. Suas provas os tornavam mais fortes, purificavam seus corações e aprofundavam sua fé. Era como se a adversidade os transformasse em algo mais belo, mais resiliente. E o amor deles por Cristo brilhava como uma chama que nada podia apagar, e a determinação de resistir crescia a cada dia. A separação é necessária, disse Jesus, pois é através do fogo que meu povo é purificado. Então, Jesus me mostrou o sexto evento, a ascensão do Anticristo. Num piscar de olhos, fui transportado para uma nova visão. Vi um líder carismático emergir, uma figura que surgiria em meio a uma crise global. Esse líder parecia ter um magnetismo irresistível, alguém capaz de unir as nações e oferecer uma falsa paz que enganaria a todos. Ele era um mestre da manipulação, usando palavras doces e promessas de solução para conquistar as massas. Ele se apresentava como a resposta para o problema do mundo, o salvador que todos esperavam. Mas algo obscuro se escondia atrás de sua fachada. Por trás do carisma e das promessas de prosperidade, havia uma escuridão que apenas olhos espirituais podiam perceber. Eu vi o líder se levantar diante de uma imensa multidão, e algo em sua presença dominava completamente aquelas pessoas. Seus olhos brilhavam com uma intensidade quase sobrenatural, hipnotizando todos os que estavam lá. A multidão o aclama com entusiasmo, acreditando que ele era o Salvador que esperavam há tanto tempo. Eles o adoravam, gritavam por ele, sem saber que na verdade estavam adorando o Anticristo. Jesus me olhou enquanto eu via a cena se desenrolar, e sua voz, cheia de tristeza e determinação, quebrou o silêncio. Muitos o seguirão, disse ele. Mas vocês, meu povo, não devem se deixar enganar. Ele é um falso Messias. Trazerá destruição, não salvação. Eu vi pessoas que costumavam ser fiéis a Cristo se voltarem para esse líder. Elas estavam tão desesperadas por respostas, tão seduzidas por suas promessas de paz e prosperidade, que não percebiam a armadilha em que estavam caindo. Mas eu também vi aqueles que permaneceram firmes na fé. Estes reconheciam a ilusão, mesmo quando o poder do anticristo crescia. Eles não se deixavam intimidar. Com coragem, proclamavam a verdade de Jesus Cristo, desafiando tudo ao seu redor. A ascensão do anticristo será um dos maiores testes de fé que meu povo enfrentará, diz Jesus. Mas eles não serão abalados. Eles resistirão. Neste momento eu compreendi profundamente que tudo o que Jesus me mostrou, a grande mentira, o tremor, o despertar, a colheita, a separação e agora a ascensão do anticristo, convergia para este momento crucial. Jesus estava voltando e nada, absolutamente nada, poderia impedir sua vitória final. Enquanto eu permanecia na presença de Jesus, um sentimento de missão me invadiu. Os desafios que o mundo enfrentaria em 2025 seriam gigantescos, mas eu sabia com certeza que aqueles que permanecessem fiéis encontrariam forças e uma esperança inabalável. Então, eu fui subitamente trazido de volta ao meu corpo. A paz que eu havia experimentado em sua presença ficou comigo, mas agora trazia um senso de missão que eu nunca havia sentido antes. Jesus me mostrara o que estava por vir e me lembrara de que eu não estava sozinho. Quando abri os olhos, estava na sala do hospital. O ambiente estéril e os cheiros fortes me cercaram, trazendo-me de volta à realidade. Meu coração, que havia parado, começou a bater com força.
Vi a equipe médica em choque, incapaz de entender o que acabara de acontecer. Ao olhar ao meu redor, vi os rostos confusos dos meus colegas e dos paramédicos. Mas dentro de mim, algo havia mudado para sempre. Eu havia visto o futuro, sido testemunha das verdades que Jesus revelou e sabia que agora era minha responsabilidade compartilhar isso com o mundo. À medida que as trevas aumentam, minha luz brilha ainda mais forte. Estas palavras ressoavam em meu coração, como um lembrete constante de que, mesmo diante das provações mais difíceis, a luz de Cristo seria nosso guia. O grande despertar estava próximo, e embora muitos fossem enganados, eu sabia que sempre haveria aqueles que permaneceriam firmes. Agora, ao olhar para o futuro, uma única verdade me sustentava. A fé é manter-se firme quando tudo ao nosso redor parece desmoronar. Jesus já triunfou. Nada, nem a ilusão, nem o tremor, nem mesmo a ascensão do anticristo pode mudar essa vitória. Rezo para que meu testemunho de experiência de morte iminente inspire cada um a buscar a verdade, a se apegar firmemente à luz e a compartilhar essa esperança com os outros. O tempo está se esgotando e a colheita está próxima. Que possamos responder ao chamado para trabalhar juntos. Não estamos sozinhos. A luz dele brilha mais forte do que nunca e juntos venceremos. Uau! Que história impressionante e cheia de lições poderosas! Um grande obrigado por compartilhar esse testemunho tão inspirador conosco. Tenho certeza de que suas palavras tocaram muitos corações e abriram os olhos de muitas pessoas para a importância de se preparar para os tempos que virão. Se há algo que devemos extrair desse testemunho, é que a fé em Cristo é a única base sólida diante dos desafios que enfrentaremos. Não importa o que acontecer, Jesus já triunfou. E é nele que encontramos a luz e a força para seguir em frente. E a você que ficou até o final deste vídeo, um imenso agradecimento. Sua atenção e compromisso mostram que você está buscando algo mais profundo, algo verdadeiro. Que Deus abençoe abundantemente a sua vida, trazendo clareza, força e fé diante de cada desafio que surgir.